Olá, catequistas que estão aqui agora ligadinhos no programa Catequese em Movimento. Vocês têm aproveitado as dicas do mês de junho? Pois é, essa é uma das nossas missões, levar para vocês um pouquinho do nosso trabalho catequético para te ajudar aí na sua missão também. Vocês prestaram atenção na música que estava tocando ainda agora? Cristo quer fazer em mim uma obra nova. Vamos ver então com a Ana Maria e a Irmã Maria da Natividade as dicas que temos para hoje, porque elas vão falar justamente isso, de dois santos que se tornaram uma obra nova para o reino de Deus. Eu vou dar uma saidinha e volto já já. Teu amor nos dá. Sejam bem-vindos, estamos aqui contentes, não é, Ana, de estarmos aqui, de mais uma vez levarmos esse programa até você. Agradeço a audiência, que bom que vocês estão aqui prestigiando e aproveitando esse momento de formação. Hoje vamos conversar sobre a solenidade de São Pedro e São Paulo. Essa solenidade aqui na Igreja do Brasil, dia 29 de junho, mas quando essa solenidade cai dia de semana, ela é transferida para o domingo próximo. E aí então a gente celebra esses dois santos, né, juntos. E vocês sabem qual o motivo, o porquê que nós celebramos São Pedro e São Paulo juntos? Ana Maria vai falar para vocês um pouquinho, né, dessa festa e esse motivo, né? Porque estamos celebrando São Pedro e São Paulo. Ana, é com vocês. Sim, irmã, que alegria, né? Estar aqui mais uma vez compartilhando com os nossos catequistas muita informação. Irmã, então falando de São Pedro, né, e São Paulo, no ano 395, Santo Agostinho, em um sermão, disse que São Pedro e São Paulo eram como um só. E eles, irmã, foram martirizados em Roma, em dias diferentes, né? Mas eles testemunharam a mesma fé. São Pedro foi primeiro, São Paulo seguiu. A eles, irmã, foi designado, né, a fundação da Igreja de Jesus Cristo em Roma. Duas grandes colunas da Duas igreja. grandes colunas da Igreja, irmã. E é isso daí, irmã. E essa solenidade vai recordar, né, que São Pedro foi escolhido por Cristo. Jesus disse para Pedro: tu és pedra e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Quer dizer, Pedro foi escolhido para estar à frente, não é? Estar ali guiando a Igreja Católica. E ele, com muita humildemente, ele aceitou essa missão de ser essa rocha, que fundamenta, né, a Igreja, e apacentou o rebanho de Deus. E a Igreja, né, mesmo com essa sua fragilidade, segue adiante, não é? Porque ela é guiada pelo Espírito Santo. Exatamente. E Pedro faz também a sua confissão de fé, não é? Assim como Jesus coloca Pedro como rocha, né? Pedro diz para Jesus, né? Tu és o Cristo, né? O Messias, o Filho do Deus vivo, reconhecendo então Jesus como o Filho de Deus. E essa resposta, Jesus então revela essa missão de Pedro, de ser pedra, de ser rocha, o fundamento sobre o qual a igreja é construída esse edifício espiritual, não é? Sim, irmã. E também São Paulo, ele foi um apóstolo dos gentios, né? E antes da sua conversão, irmã, ele era chamado de Saulo, né? Mas depois da sua conversão, ele continuou seguindo para Damasco. E lá em Damasco, né, onde ele foi batizado, né, onde ele fez a sua verdadeira conversão, ele recuperou a sua visão. Mas lá, irmã, Saulo, ele adotou o nome, irmã, de Paulo.
E então, irmã, ele continuou pregando o evangelho, né, de Jesus a todas as nações. E ele disse a Timóteo, né, combati o bom combate. Então, ele combateu o bom combate, né? Mas esse combate, irmã, não era aquele combate assim de um comandante de guerra, não. Era o combate mesmo, né, da fé, da palavra de Deus, né, de seguir o seu ensinamento, né, seguir a palavra de Deus para a glória de todos. Eu fico irmã. imaginando, Ana, São Paulo, depois da sua conversão, quando ele entra em Damasco e que ele vai daquela forma debilitado. Sim, e irmã. que eu fico imaginando aquele encontro dele com a igreja, que estava também com medo, porque ele foi perseguindo a igreja. Exatamente. Não é? Até entender esse processo de conversão e essa alegria, né, de saber que Jesus pode transformar uma pessoa, não é? Porque ele era um homem guerreiro, um homem forte, um homem temeroso, né? Temia Muito, Deus. irmã, E muito. importante saber, né, que ele vai, mas vai com essa missão de perseguir. E de repente ele se torna igreja, não é? Ele abre o coração, ele encontra esse encontro, essa transformação que é importante dentro da igreja, né? Dentro desse caminho que a gente faz com Cristo, se realmente a gente busca a verdade. Isso é muito lindo, muito importante. É um dos maiores testemunhos que nós podemos ter, que no meio do caminho nós vamos encontrar Cristo, com certeza. É verdade. E vem a nossa transformação, não é, irmã? Dia a dia. Sim, E irmã. eles são assim muito importantes para a nossa igreja, porque é por isso que a gente decidiu falar sobre São Pedro e São Paulo. É uma data que a gente não pode deixar de tocar e de fazer referência dentro da catequese. São pessoas, né, de peso, né, colunas da igreja. E a gente vai então agora para um pequeno intervalo. Você vai ficar aí, não saia daí, e nós voltamos daqui a pouquinho com as dicas, né, com algumas sugestões para vocês, que eu acho que vocês vão estar aí curiosos para saber o que isso está fazendo aqui. Ah, muito Isso bem. mesmo. Até daqui a pouco, hein? Aguardem aí. Ficou mais fácil dedicar tempo e devoção ao Divino Pai Eterno. Baixe gratuitamente o aplicativo do Pai Eterno para smartphone e tablet. E tenha com você conteúdos exclusivos do Pai Eterno 24 horas por dia. Nele você pode acompanhar as novenas do Filhos do Pai Eterno, do Perpétuo Socorro e ao Sagrado Coração de Jesus, além do Santo Terço. Basta clicar no ícone Novenas e escolher o programa e qual edição deseja assistir. Fique conectado com o Pai Eterno a qualquer hora, em qualquer lugar. Estamos aqui de volta no nosso estúdio, aguardando aqui vocês. E hoje nós vamos aqui, nesse Catequese em Movimento, convidar vocês para acessar as nossas redes sociais. Olha aqui, acesse, participe, prestigie o nosso encontro, a nossa formação, que vai ajudar, né, não só a você, mas a todos os catequistas do Brasil inteiro. E deixe também lá o seu comentário, não é? Aquilo que você gostou. E vamos então à dica de hoje. Foi por amor a Jesus, né, que São Paulo esteve aqui anunciando esse reino de Deus e se tornou um mártir da fé, não é? Ele deu a sua vida, mas São Paulo
ele rodou muito, ele andou muito, não tinha jatinho, não tinha moto, não tinha carro, não tinha nada disso. Andava a pé, grandes distâncias. E nós vamos mostrar no jogo que a gente trouxe aqui para apresentar para vocês, não é, Ana? Os Passos de São Paulo. É um jogo interessante que é como se fosse uma trilha. Vou mostrar, vou elevar aqui para vocês. Nós vamos utilizar aqui pequenas pedras, né, que se divide em 2 grupos. Esse jogo nós temos aqui esse tabuleiro, não é? E esse tabuleiro, então, ele traz uma parte do mapa onde São Paulo fez a sua trajetória. E aqui tem a dica que o catequista vai olhar. Primeiro, divide a turma em 2 grupos. Depois, cada grupo escolhe um líder daquele grupo. Esse líder vai ficar com essas pedras na mão e eles vão ficar a certa distância perto do seu grupo. E cada grupo também tem que estar com a palavra de Deus. Eles devem estar com as leituras, porque nós vamos dar a dica, né, da cidade onde São Paulo estava, nasceu e etc. E o grupo tem que procurar, se ele não souber de cabeça, ele tem que procurar no Evangelho para depois sair correndo e vir colocar. Quem coloca a pedra primeiro recebe a pontuação. É um jogo muito interessante. E aqui então nesse panfleto estão aqui as dicas que nós vamos dar para cada grupo. Então o catequista vai ler. Primeiro, cidade em que São Paulo nasceu. Se eles não souberem, eles têm que correr, procurar, que eu vou dar a dica, Atos 9:11. Eles procuram e corre e coloca. Quem coloca primeiro a pedra, então já vai fazendo a pontuação. Depois, lugar onde Jesus falou com São Paulo pela primeira vez. Atos 9:3. E eles também vão procurar. E esse jogo é empolgante, não é, Ana? Muito. Dá uma dinâmica. E ele vai também conhecer os lugares por onde São Paulo passou, não é? Aqui, por exemplo, por onde São Paulo e Barnabé foram enviados, para onde, né? Enviados pelo Espírito Santo. Foi a primeira viagem de São Paulo, né? Antes de navegarem para Chipre. E aí eu dou a passagem, Atos 13:4. Eles têm que vir aqui e achar a cidade da Seleucia. Então, e a leitura vai dificultando, né, à medida que ele vai conhecendo. Olha, São Paulo passou pela Salamina, Perge, Listra, Frígia, Neápolis, olha quantas palavras diferentes, não é? Eles vão aprender a questão também de procurar na Sagrada Escritura. Isso dá uma dinâmica muito grande, dá uma empolgação no grupo. É um jogo, um tabuleiro muito bom, que depois a gente pode, né, testar, olhar, né, montar também. E a gente pode fazer esse tipo de jogo também com outro personagem da Bíblia, outros, né, que a gente pode fazer e criar, não é? Irmã. Criar outras atividades aqui, e que é interessante. Esse jogo ele foi criado, né, por nós, as irmãs de Belém, e já fizemos também várias atividades em vários locais, né, da nossa paróquia, da nossa diocese, em outros locais também onde a gente tem casa, e é assim, muito gostoso, empolga muito, e quando a gente corta, eles ficam querendo mais. Com tantas informações que nós tivemos nesse programa, a gente vai coroando isso daí, como a gente faz nos encontros de catequese. Aquela atividade para que as crianças, os jovens, até mesmo os adultos, né, eles podem fixar, né, o tema. E hoje nós trouxemos aqui então essa dinâmica para que vocês possam trabalhar então esse tema ou qualquer tema que vocês queiram, né, ou possam estar
trabalhando na catequese. Nós fabricamos os peixinhos. Lindos, lindos, ficaram muito E nesse peixinho, ele vem no verso alguma característica sobre a vida, né, de Pedro, né? Então, irmão, a gente pode fazer da seguinte forma: faz um peixinho para cada catequizando que estiver dentro da sala. Então a gente fabrica um peixinho para cada catequizando. E então eles podem vir, né, até o catequista, pega um peixinho, lê aquela característica ou aquela informação e vai fixando na rede. Vamos demonstrar, irmã? Vamos. Então a senhora pega aqui um peixinho, eu vou pegar também e pode pegar qualquer um. Aqui. Isso. A senhora pode ler qual que é a informação que está nos trazendo hoje, irmã. Ele trabalhava como pescador e se chamava Simão, mas abandonou o ofício depois de receber o chamado de Jesus e adotou o nome de Pedro, concedido pelo próprio Cristo. Muito bem. Meu peixe vem para a rede. Isso. Irmã, então mais uma informação sobre Pedro. Em certa passagem bíblica, Jesus se dirige a Pedro conferindo-lhe o poder. Eu te darei a chave dos reinos dos céus. E o que ligares aqui na terra será ligado no céu. Em função disso, ele passou a ser retratado nas imagens e quadros como um velhinho que segura a chave. Olha só, irmã. Irmã, Verdade. lê esse outro aí para nós. Este aqui traz para a gente a informação. Depois de Pentecostes, Pedro passou a ser um evangelizador por todos os lugares onde passava. Sua autoridade como líder da igreja nascente sempre foi respeitada e atestada por vários documentos da igreja. Nunca foi questionada. De fato, São Pedro assumiu as chaves da igreja e seus sucessores, os papas, são continuadores da sua autoridade e da sua missão dada pelo próprio Jesus Cristo. Que lindo, não é? A gente sente, é o próprio Deus, não é, que dá essa autoridade e ele então assume. A gente sabe que tem os labores, não é? Que tem as dificuldades humanas, mas essa experiência com Cristo, essa ação do Espírito Santo em nós, fortalece a nossa fé e faz com que nós, débeis instrumentos, não somos nada, possamos ser presença de Deus, porque até São Paulo fala, quando sou forte, quando sou fraco, sou forte, não é? Essa fraqueza que faz resplandecer a glória de Deus, porque nós não somos nada, somos apenas instrumentos. Vassoura atrás da porta. Vamos entrar no barco, irmã? Obrigada. Então, voltei aqui. Que atividades interessantes, não é? No dia de hoje. E nós vamos então assim chegando quase ao final do nosso programa. E para homenagear também São Pedro, nós vamos vamos ouvir essa música, Canção de Pedro, de Bruno Camurati. E nós vamos fazer essa dinâmica do barco com ela. Vamos lá? Pescador, fixo meu olhar no horizonte desse imenso mar. Sei que não posso mais voltar. Sigo assim, certo da missão que tenho que cumprir.
continuar os passos do meu Senhor. Eu vou jogar minhas redes onde o Senhor me mandar, certo de que vou enchê-las de almas pro reino de Deus. Sim, Senhor, eu te amo de todo o coração, não vou te negar. Bem, chegamos ao final de mais um programa e vamos pedir a nosso Senhor que nos ajude a sermos cada vez mais fiéis nesse serviço do Reino de Deus. Amemos a fé, a vida, aos nossos trabalhos. Amemos também os nossos sofrimentos, testemunhos e a pregação desses dois grandes apóstolos que a Igreja nos deu. Na verdade, que nosso Senhor Jesus Cristo nos deu. Então, encerramos o nosso trabalho e pedimos, que tenham um domingo cheio de amor, cheio de fé. Não esqueçamos de rezar pelo nosso Papa Francisco, que está também precisando das nossas orações. E nós voltamos no sábado que vem com mais atividades para a nossa catequese. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a semana que vem, se Deus quiser.